A grande questão é, eu preciso, à luz do meu entendimento, da existência de razões prévias e de fundada suspeita prévia. Qualquer medida, hoje, para eu abordar qualquer pessoa na rua, eu preciso de uma fundada suspeita. Aqui entendo as preocupações de Vossa Excelência e envolve uma questão até de um certo dilema, mas é a possibilidade de se abrir para pessoas indeterminadas, sem que se tenha uma prévia suspeita dessa conduta, o que eu acho que há outras medidas invasivas mais pontuais, por exemplo, em casos de pedofilia. E as polícias fazem isso, você enviar, há uma suspeita de certas situações, enviar um programa espião a partir de certas procuras que as polícias fazem, e aí mas aí você está focando em uma pessoa que já havia prévia suspeita, e a partir dali você consegue alcançar uma rede de pornografia infantil, de pedofilia e de uma criminalidade mais sistêmica e organizada. O outro ponto é eu abrir, na minha opinião, de uma forma ampla, a pessoas com conceitos abertos, indeterminadas, mas determináveis. São conceitos abertos. O conceito que nós temos no Código de Processo Penal é uma fundada suspeita. Se há uma fundada suspeita, o juiz autoriza em relação a essas pessoas. E, logicamente, que a partir dessa pessoa, outras quebras podem ser feitas. Ministro André, permite, mas o grande problema é que há a fundada suspeita de que naquela região, e há provas, estão os sequestradores. A polícia precisa desse meio de prova. Ela não sabe quem é o sequestrador. Então, é totalmente diferente, com devido respeito, da comparação com a revista íntima, porque a revista íntima a pessoa está entrando. A polícia não sabe ainda quem é o sequestrador. A polícia não sabe ainda quem é o homicida, mas chegou numa determinada investigação que a polícia sabe que cruzando esses dados vai chegar. Não é possível nós retirarmos isso da polícia. Vamos lá, vamos quebrar um sigilo dessa natureza. E longe de mim dizer que a questão é simples. Ministro, mas vamos quebrar o concreto. Pois não. Por exemplo, no caso dessa vereadora, o que se fez foi uma busca, essa pesquisa, em todos aqueles que ingressaram na rede mundial de computadores para pesquisar naquela área. O nome dela. Então, o nome, os horários, a agenda dela. Ou seja, todos os brasileiros. Antes dela ser. Todos os brasileiros que fizeram a pesquisa e tem um período posterior ainda no pedido. Ainda alcança um período posterior, logo após. Ou seja, todo mundo depois do homicídio foi lá e fez a pesquisa. Não, foi quem pesquisou, não só o roteiro dela, não só a agenda dela, como posteriormente pesquisou as câmeras do local. Qual o interesse de pessoas em saber câmeras no local? Bom, um método investigativo importante. Dúvida honesta. O caso Marielle, a princípio, está resolvido. Fez uma delação. Está em julgamento. Está em julgamento. De investigação está resolvido. Não, até porque nós sabemos que ninguém pode ser condenado somente pela delação. Então, as provas estão sendo validadas. Esse instrumento de prova é importantíssimo, não só para o caso Marielle. Mas em relação aos acusados... Para o caso do sequestro desses 3 idosos... Não há, devido ao respeito, não há lógica em nós restringirmos de forma abstrata um meio de prova importantíssimo para a polícia, achando, e como disse o ministro Fux, só com ordem judicial, então há o controle judicial, achando que pode haver pesca probatória, que seja anulado depois. Eu não tenho dúvida que vai haver um arrastão probatório. Ministro André, só para colaborar com Vossa Excelência, embora, obviamente, a minha ilustre antecessora já tenha votado, 2 observações, uma à guisa de obter-dito, a outra sobre o caso concreto. Primeiro, é muito curioso que o Google queira impedir que o Estado faça o que ele, Google, faz. É muito singular isto, porque o Google faz, a Meta faz, as farmácias fazem. Quebram nossos sigilos e vendem os nossos acessos. É muito peculiar isto.
mas é apenas uma observação de ordem ética, eu diria. Mas em relação ao caso concreto, ministro André, é apenas uma ponderação. Quer digamos que essa pesquisa pode ser feita, quer não seja, para que chegue a fundada suspeita, provavelmente, de algum modo, a pesquisa será feita. Então, eu temo que, se restringirmos muito, em vez de proteger, nós estejamos abrindo caminhos para canais paralelos de investigação. Porque quando você restringe muito a investigação, impede, ela acontece por meios paralelos. Alguém vai dizer, nesse caso, sem a colaboração do Google. Sim, é fato, mas existem muitas ferramentas de tecnologia que permitem esse tipo de devassa de dados. E aí sem controle judicial. Controle judicial. Eu quero crer que não se admita nenhuma hipótese de investigações paralelas. Claro, mas na prática, não. Eu apenas estou dizendo que nós não admitimos, mas na prática, se nós restringirmos, então eu não posso isto vai chegar lá, né? Partir desse pressuposto. Então nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações, uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, mas desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com a relação é discutindo? Gigante. Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não vamos a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico... É a mesma coisa. Não, não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N pessoas. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Não estão sendo feitos. Estamos discutindo isso hoje, a primeira vez. Ministro André, a espacialidade, mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Fundada suspeita... E a proporcionalidade. Indeterminável, proporcionalidade, exaurimento de meios menos invasivos. Eu tenho que identificar uma pessoa. Porque você não vai quebrar o sigilo da pessoa numa de investigação, pelo assassinato. Qual é a diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Vossa Excelência, me permite?